Tem uma barra de pole dance na minha casa, há 13 anos eu faço pole dance. Coloco aquelas minhas roupinhas, não interessa o quanto eu tô mal, quanto panicado eu tô. Se eu fizer meu pole dance, pode ser 30 minutos, eu tô melhor depois. Eu sou um cara que eu sofri muito bullying, isso eu falo abertamente, e muito do motivo de eu falar abertamente é uma coisa que é sensível pra mim, vulnerável, uma coisa que ainda machuca, mas eu falo abertamente, eu tenho sonhos recorrentes com eu sofrendo bullying, o pessoal falando coisa pra mim, me excluindo, etc. Hoje mesmo eu sonhei com isso. E, e eu falo isso abertamente porque muitas pessoas se identificam e podem encontrar ali um apoio, encontrar um encorajamento para superar e tudo mais. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente eu que passei na pele, eu sei que não é fácil. Você passar por isso por muito tempo e como isso modifica o seu senso de identidade, assim, porque por muito tempo eu achava que eu era aquilo que todo mundo me falava, sabe? Demorou muito tempo para eu me desvincular daquilo, para eu entender, peraí, cara, talvez eu não seja tudo aquilo que me falavam, né? Que conselho ou o que você diria para alguém que sofre bullying atualmente ou que já sofreu? Olha, primeiro que essa é uma daquelas experiências que eu te falei que buga nosso sistema neurológico e faz com que o vínculo social não seja prazeroso, né? Segundo que muitas pessoas que tiveram experiências assim, com todo esse esforço que eu tô te falando, eu tô falando esforço normal mesmo, fazer terapia, fazer academia, fazer a dança, são literalmente essas coisas que fazem sua bússola interna gritar sim, que dão esse bem-estar no dia a dia. As pessoas depois de alguns anos, tá? Elas olham essa situação de outra forma. E aí, em vez de se identificar com aquela aberração que elas achavam que elas começam a valorizar o que elas têm de características e elas começam a ter relacionamentos diferentes. E elas olham para trás com outro olhar, é como se elas conseguissem se desidentificar. O meu marido, ele sofria muito bullying na escola, né? É, ele, as meninas tiravam muito sarro dele, né? Chamavam ele de feio. Ele era espancado todo dia na escola e ele veio de uma família muito pobre, então às vezes o que tinha para comer em casa era água com arroz batido no liquidificador. Então ele tinha que ir para a escola para comer e ele ia ser espancado na escola. Caramba. E aí, uma coisa que acontece com algumas pessoas que sofrem esse tipo de bullying, algumas vão pro lado de se identificar com eu sou uma aberração, de entrar na depressão. Ele, claro, também foi diagnosticado com depressão, né? Ele deu uma virada de chave na cabeça dele e o cérebro dele falou, não, eu vou sobreviver. Então, um belo dia, ele cortou o cabelo longo que tirava um sarro dele. Ele começou a fazer musculação. Ele colocou uma jaqueta de couro e ele virou bully. Ah, ele começou a fazer. Só que ele fez bullying com os bullies. Aí as outras crianças que sofriam bullying, ele começou a ficar musculoso, ele tem boa genética para isso, começaram a chamar ele para bater nos outros. Só que isso aí, você pode falar, foi uma solução? Não, foi um falso eu. Ele criou uma personalidade agressiva em resposta a ser hipersensível, poético, gostar de escrever histórias, você entendeu? A ser uma criança super delicada, amorosa. Então ele criou um falso eu agressivo que ele performava para ele sobreviver. Só que isso também causa depressão. Porque daí ele rejeitou as partes lindas dele. Elas não tinham segurança para existir naquele ambiente. Mas a gente não é adolescente para essa vida. Você não é mais aquele cara. Você tem tudo que você não tinha naquela época. E os teus algozes não estão aqui. Mas eles estão aqui. Com o tempo, ele conseguiu separar o falso eu dele do que realmente fazia sentido. Então ele percebeu, por exemplo, que ele gosta de ser esse cara profundo. Então ele passou a ler, ele se achava burro, porque ele tem TDAH, ele tinha provavelmente dislexia também, ele tinha dificuldade em focar, os outros chamavam ele de burro, inclusive os professores. Então ele colocou uma rotina de ler todas as noites 1 hora por dia. Ele percebeu que ele gosta mesmo da academia. Então ele decidiu, cara, eu vou continuar com essa parte, mas não como uma personalidade falsa para atingir os outros, como uma forma de focar em mim. Então agora ele vai para academia, os meninos ficam, oh, uau, olha, ele é incrível, ele é foda, né? Ele percebeu que não tem problema ele ter esse lado sensível, ele começou a fazer aula de dança.
Ele não precisa ter medo agora que vão espancar ele. Ele começou a fazer aula de dança, você entendeu? Então, ele percebeu que ele gosta de yoga. Então, ele foi com o tempo se desidentificando desse falso eu agressivo, que inclusive destruiu o relacionamento deles, né? Uhum. E ele foi sacando que tinha um lugar legítimo para aquelas partes que sofreram bullying. E que agora ele não estava mais na batalha. Apesar de que a batalha estava dentro dele. Eu falava, amor, você está aqui. Você está aqui. Eles não estão aqui. E eu falava para ele todo santo dia, olha o que você conseguiu, cara. Olha, a sua depressão, você não tem mais. Ele tem umas fases, mas ele tem aquela, né? Ele não tem mais ideação, como ele tinha, né? Ele, enfim, teve várias conquistas concretas e eu aqui falando para ele, você tá aqui, o que você tem? Lembrando para ele, o que acontece, Felca, quando a gente tem essas experiências? O nosso cérebro grava aquilo, fica no nosso cérebro, são redes neurais, e elas são reativadas constantemente. E o bagulho louco sobre trauma é que quando essas redes neurais são reativadas, elas te transportam para lá. Então parece que você está lá. Parece que eles estão aqui. E parte da cura, essa parte adulta que eu te falo, é uma parte que consegue falar assim, não, peraí. Tira a meia, toca no chão, eu preciso tocar em gelo. Por quê? Porque isso me ajuda a voltar para agora, a sair da reativação neural, né? Você está aqui, olha para a direita. Eles estão aqui? Não, eu estou no meu apartamento, que eu conquistei. Para a esquerda, o que tem aqui? Tem a minha amiga aqui, tem esse trabalho que eu construí. Então me fala de todas as formas que o seu hoje é diferente daquela época. Mano, não tem nem comparação. Eu tenho isso, aquilo outro. Quando você volta a sofrer, é porque o seu cérebro está reativando as mesmas redes neurais que literalmente tem a sensação de que o bullying não acabou. E por isso que eu falo tanto de regulação emocional para todo mundo, para borderline, para narcisista, para codependente, para quem tem depressão. Regulação emocional é a gente usar técnicas que fazem a gente voltar para o corpo. Para mim, como eu falei, eu tive um ataque de pânico esses dias, ou perto de um ataque de pânico, minha irmã ficou comigo conversando 30 minutos e eu estava embaixo do chuveiro, gelado. Né? Por quê? Porque isso me tira do flashback e me coloca no agora, e ela ficava conversando comigo, e o período passou, e eu entendi que eu estava no agora. Parte da cura disso aí é você usar uma regulação emocional. Regulação emocional significa que você volta pro corpo. Quando você volta pro corpo, você para o pensamento desenfreado e as emoções pesadas que vêm junto. E no corpo, você percebe que você não tá naquela bolha de flashback, você não tá no pesadelo, você tá aqui. E você fala para si, a partir da voz mais amorosa, compassiva, inspiradora que você tem dentro de si. Você tem que desenvolver esse terapeuta interno. Não, Felca. Hoje, você é isso, você é aquilo. Aquilo que tiraram sarro de você, é por isso que o povo te ama. Porque você é sábio, profundo e sensível. Pessoas que são diferentes vão sempre ser cuspidas, maltratadas, porque aquela pessoa não se encaixa. Mas não é a pessoa que é a aberração. São as pessoas que não conseguem alcançar. Você entendeu? Tem algo de diferente sobre você. Onde é que estão os teus algozes hoje em dia? Então, quando a gente se valida a partir desse lugar de compaixão e a gente sai do flashback, com o tempo, a gente se desidentifica desse flashback. A gente entende que quando a gente passa a sentir isso, em vez de se identificar com as vozes, a nossa parte adulta fala, tô tendo uma daquelas reativações. O que eu tenho que fazer mesmo? Falei do sistema, né? O sistema que a gente estabelece quando a gente está bem. Já sei o que eu tenho que fazer quando vem isso aqui. Aí você tem que ter o seu kit, seu arsenal de coisas que te voltam para o corpo. Porque voltar para o corpo significa sair da mente e da resposta emocional. Então, para mim também é treinar. Se eu treinar, não interessa o que eu estou passando, eu vou ficar bem melhor. Para mim também é dançar. Eu tenho uma barra de pole dance na minha casa. Há 13 anos eu faço pole dance. Coloco aquelas minhas roupinhas. Não interessa o quanto eu tô mal, quanto panicado eu tô. Se eu fizer meu pole dance, pode ser 30 minutos, eu tô melhor depois. Para mim também é cantar. Eu escrevo uns rapzinhos, eu escrevo umas musiquinhas. Se eu pausar e cantar 30 minutos, 25 minutos, eu já saio da bolha de flashback. E eu volto para agora. Então você, Felca, tem que saber seus top 3 coisas concretas que te trazem pro agora. E você estando no agora, você fazendo essa regulação pro agora, pro seu corpo constantemente, com o tempo, esses flashbacks,
eles vão sendo processados como sendo algo do passado. E aquela parte sua que está no agora e percebe que tudo está diferente, que você tem muito valor, que tem muita coisa que tem sentido na sua vida, ela se torna mais forte. E quando vem os flashbacks, você sabe o que fazer. Caramba, eu tenho mesmo esses flashbacks de, às vezes uma situação não é um bullying, mas ela parece com bullying, ela remete ao bullying, assim. Quando eu vejo coisas muito X, assim, pessoas rindo no fundo, às vezes nem estão interagindo comigo, mas as pessoas estão rindo no fundo, eu volto para os dias que eu sofria bullying. E o que aconteceu com seu marido aconteceu um pouco comigo, dessa coisa de virar a pessoa que fez bullying, porque eu tinha teve uma fase muito violenta minha que eu batia com o meu rosto no punho das pessoas. Eu batia muito com o meu rosto no punho das pessoas, batia muito com o meu rosto, chegava a ficar vermelho assim o punho das pessoas, calejado assim, de tanto que eu machucava a mão delas com o meu rosto assim. E quando eu chorava, você tinha que ver a cara que eles faziam quando eu chorava assim. Era uma ameaça muito grande assim, meu Deus, ele tá chorando. Aí voltava a bater quando esquecia, mas era uma coisa muito impactante que eu fazia, né? Eu desenvolvi em mim essa técnica de machucar as pessoas, a mão das pessoas com o meu rosto. Exatamente. O maxilar. Então, olha, você falou duas coisas aí importantes. Deslocava essa parte. Ave Maria. Essas redes neurais, a razão que elas ficam gravadas e vão sendo reativadas é porque o cérebro entendeu, caceta, você teve uma resposta emocional muito grande de medo, de inadequação, de seja lá o que for. Entendo isso como uma ameaça. O cérebro grava as respostas pesadas com muito mais facilidade do que as leves. Por quê? Porque ele existe para te manter vivo. Então, o que ele faz? Ele registra aquela coisa pesada e a partir daquele momento você se torna hipersensível a qualquer coisa que parece aquilo. É isso mesmo. Então, qualquer coisa que tem qualquer elemento daquilo, o cérebro está aqui para te ajudar. E na cabeça dele, trazer essa reativação e falar, viu, isso aqui é um perigo. Foi um perigo no passado, vai ser um perigo agora. Só que o problema com trauma é que a gente distorce a realidade. Às vezes aquela pessoa está dando risada porque ela está vendo um meme. Sim. Você entendeu? Não tem nada a ver com você. E aí é claro que daí, como é que você vai ter vínculo? Se qualquer coisa que lembra aquilo, você volta para esse lugar. E a segunda coisa que você falou é que dentre as possibilidades para a gente sobreviver, a gente pode correr, se a gente for rápido o suficiente. A gente pode lutar, se a gente for forte o suficiente. E se a gente não pode fazer nada, a gente pode congelar. Era o meu caso. Desativar. Porque... E também uma outra coisa que a gente pode fazer chama-se fawn, que é agradar. Então, pessoas que estão em situações prolongadas com um abusador, uma das respostas que as pessoas têm é se tornar um abusador, porque tem que sobreviver, cara. Se eu for mais forte que o outro, eu vou lutar. Sou forte, então eu posso lutar. Outra resposta é congelar ou dissociar da realidade, não conseguir ficar na realidade, ou usar droga o tempo inteiro para não conseguir estar aqui, porque daí você está sobrevivendo. E esse fawn é se tornar uma pessoa que procura agradar o outro, é o bonzinho patológico. É o meu caso também. Não consegue falar não, porque você tem que sobreviver. E quando você está em situações prolongadas com um abusador, seu cérebro vai calcular aí as rotas. É tudo para você sobreviver. Então todas essas coisas que você faz automaticamente, que hoje te ferram, e esse é o lascado dessas defesas psicológicas, elas funcionaram na época. Mas agora, elas te sabotam. Então, parte disso de voltar para o agora e fortalecer a parte adulta, significa sair não só da ativação do flashback, como também do comportamento desadaptativo que ele gera. Então, quando você tem o flashback, ou você faz alguma coisa para mostrar para o outro, viu, eu sou forte, machucando o seu próprio rosto, você não vai me dominar, eu mesmo me destruo. Ou você fala sim para todo mundo, ou você congela, ou você vai beber. Porque junto com o flashback vem um comportamento. E quando você consegue fortalecer sua parte adulta, você entende que o flashback é só um flashback, você usa algo para voltar fisicamente para o seu corpo, e sua parte adulta vai falar outro rolê. Ela vai falar, não, eu vou colocar um limite saudável nessa pessoa. Vou falar, putz, cara, pra mim não vai dar, mas valeu pelo convite. E você começa o quê? Unicamente quando você tá no agora e não no flashback, você consegue escolher outro comportamento. Enquanto você tá no flashback, você sempre tem o mesmo arsenal de comportamentos e eles te ferram hoje em dia. Quando você tá no agora, aí você pergunta para essa versão futura sua, que é sua parte adulta, ou parte adulta madura que já superou isso aqui, como que você reagiria? Cara, nem gasta tempo com isso, não responde.
Você não deve nada a ninguém. Essa parte sua, que é a sua parte futura, que já resolveu a situação, fala com ela constantemente. Ela vai olhar pra você com tanta leveza e falar: você não tem que agir assim, né? Age assado. Se você obedecer ela, você se torna essa parte futura.